Fala pessoal, beleza? Eu sou o Matheus e hoje eu tô aqui para entrevistar o professor Guilherme, que é designer há 18 anos. Segura aí pra mim, dá no WhatsApp aí. Não, eu desliguei o 3G, relaxa. Vamos lá. Aparece? Fala professor, tudo Tudo bom? bem, cara? Tudo bom? Tudo bem. Então vamos lá. Conta pra gente algo que a gente não saiba, que só você sabe que você nunca contou pra ninguém. Pô, difícil, alguma coisa que eu nunca contei pra ninguém, cara. Deixa eu pensar. Eu fiquei lendo essa pergunta em casa, falei, meu, o que eu nunca contei pra ninguém? Mas tudo eu já contei, cara. Você não tem nada assim que você que você conta tipo pra algumas pessoas só, algo que a gente talvez não deveria saber, se bem que aí talvez você não queira compartilhar, mas alguma coisa que você não costuma divulgar muito. Que eu não costumo divulgar? Assim que eu completei 18 anos, eu fui preso. Sério? Sério. Mas por quê? Por uma questão política. Eu sou um cara, no decorrer no andar da carruagem, vocês vão entender o meu posicionamento político. O meu posicionamento político me acarretou alguns problemas com a lei convencional. E assim, e quando eu completei os 18 anos, eu fui preso e torturado na primeira ADP do estado de São Paulo, na Avenida Rio Branco. Caramba, mas Eu não costumo falar muito isso, não. Principalmente um professor falar isso, não é muito engraçado. Eu entendo. Mas quem me conhece sabe que isso aconteceu e não é um problema. Entendi. Legal. E quando que nasceu a sua paixão pelo designer? Como que tipo, fez você se apaixonar pela profissão? Você até comentou com isso um pouco na sala com a gente, né? Mas fala mais sobre isso. Eu não eu não tive uma escolha, na verdade, né? Uhum. Eu queria ser professor de história. Tudo começou aí, querendo ser professor de história. E meu pai não deixou eu ser professor de história. Porque eu sou um cara da periferia e continuo morando na periferia até hoje. E eu tenho orgulho de ser um cara da periferia. E assim como a grande maioria da periferia, não tem acesso a muitas coisas. Assim. E eu queria ser professor e eu não tive acesso ao ensino superior tão rápido assim que eu saí do médio, eu não fui pro superior. Uhum. E meu pai meio que me obrigou a dar um trampo, assim, você vai trampar. E esse mundo de artes gráficas e design sempre transitou na minha família, toda a minha família trabalha com isso. E aí meu pai me jogou no estúdio de artes gráficas aos 16 anos de idade pra tentar fazer com que eu gostasse disso, cara. Uhum. E, putz, com 16 anos de idade ninguém gosta muito de nada, né? É verdade. Você tem mais raiva das coisas do que gostar das coisas de fato. E, putz, e lá eu fiquei meio que tentando controlar minha raiva adolescente e tentando ganhar uma grana, porque eu era um cara da periferia. E foi aí que começou toda a paradinha. Foi aí que desenganchou. Na verdade, foi. Não deveria ser, mas foi. Mas assim, no começo você não gostava, então. Acho que você até comentou isso com a gente. Eu não gostava. Eu gosto de música, cara. Você fala, o que eu gosto mesmo é de música. Música é a coisa que eu mais gosto. Música dita o ritmo da minha vida. Uhum. E com 17 anos de idade ali, puta, os hormônios estão à flor da pele ali, né, cara? Pô, e adolescente é meio nojento, assim. Molecada meio não consegue se entender, não sabe ser criança, não sabe ser adulto. É normal isso, inclusive. Uhum. E eu tava nesse período aí de... Eu não sabia se eu era adulto ou se eu era adolescente e tudo mais. E eu acho que o principal sentimento que eu tinha ali naquele momento era de raiva mesmo. De raiva. Era um sentimento bem de raiva. E o que acontecia era o seguinte, eu estava trabalhando ali para conseguir levantar uma grana para sair dali, porque ali não era legal. Assim. Depois eu entendi que ali era demais, e aquele lugar foi um lugar muito especial pro decorrer da minha carreira. Mas naquele momento eu queria uma grana para cair fora dali. Eu não gostava das pessoas, eu não gostava de quem trabalhava comigo, não gostava do meu trabalho, não gostava de nada. Mas, como qualquer outro garoto da periferia, eu precisava trabalhar. Eu tinha duas possibilidades, ou eu trabalhava ou eu roubava. Mas como eu não era um cara muito bom com esse negócio de roubar, eu falei assim, eu vou trabalhar, cara. Legal. E foi nessa. Então, assim, a decisão de... acho que não sei se foi pra você foi bem uma decisão, mas assim, deixar as outras coisas, os outros objetivos que você tinha e, de fato, seguir o caminho do design. Como foi pra você essa escolha? Se é que foi uma escolha. Então, tudo começou nesse emprego aí, nesse estúdio, que chama Forma 3, ali em frente à PUC, na Ministro de Godoy. Eu trabalhava, meu chefe se chamava João. E aí o João falava assim, pô, Guilherme, em vez de você ficar aí vacilando aí, cara, porque o garoto de 16 anos só vacila, né? Em vez de você ficar vacilando, cara, tenta aplicar as coisas que você aprende o que você gosta, né? Putz, a coisa que eu mais gosto é música, né?
falei, putz, vou tentar aplicar essas coisas que eu faço aqui, direcionado à música, empurrando as paradas meio que na força, assim, forçando a barra, pra entrar na música ali. E fui indo, cara. Putz, sei lá, uma banda precisava de capa de disco, falei, pô, deixa eu fazer sua capa de disco aí, meio de graça, assim. Pô, faz aí a capa de disco, deixa eu fazer o cartaz do show da sua banda aí, pô, faz aí. E eu ia meio que me posicionando em relação a isso. E, putz, as coisas foram fluindo, assim. Não do jeito que eu imaginava, mas... Porque a vida não é uma linha reta, né? Lógico. Mas as coisas foram sendo bem interessantes aí, nesse percurso ali. E foi indo, cara. E conta pra gente, então, quais as dificuldades que você achou? Porque você acabou de falar, a vida não é uma linha reta, né? Sim. Então, quais foram as curvas da sua linha? Lá no começo eu queria ser professor mesmo, né, cara? Professor de história lá e tal. Aí eu me formei, acabei de sair da faculdade e tal. Eu falei, vou levar uma vida aí, vou trampar, continuar trampando. Sempre trabalhei nos lugares, trabalhei na mesma empresa há 18 anos, cara. Eu falei, putz, vou trampar com isso e com o que eu gosto e paralelamente levar esses projetos de música paralelos ali. Daí a minha esposa já dava aula já. Daí ela falou, putz, eu acho que você deveria dar aula e tal, você tem uma desenvoltura de professor, nem acho que eu tenho, mas ela acha que tem e tal. Daí eu falei, putz, sei lá, pode ser, né? E eu sou formado pela mesma universidade que vocês, pelo mesmo curso que vocês. E aí eu me formei numa quarta-feira. Aí na sexta-feira eu comecei a dar aula na Universidade de Bandeirante, que é na Uniban. Caramba, você terminou? Na 2 dias depois você estava dando aula já. Caramba, aula que legal. Na Uniban, nas disciplinas de editorial de lá. E eu já tinha feito minha matrícula na pós-graduação e tudo mais. Aí segunda-feira eu dava aula, terça-feira eu assistia a aula, quarta-feira eu dava aula, quinta-feira eu assistia a aula e sexta-feira eu dava aula. Então minha vida ficou um período meio esquisito ali, bem estressante, que eu não tinha nem sábado nem domingo. Então eu trabalhava manhã, tarde e noite toda, nessa agência que eu trabalhei 18 anos, e de noite ou eu dava aula ou eu assistia a aula. E o meu final de semana era o meu final de semana para eu produzir tudo que eu precisava produzir para as aulas, para que fosse algo relevante e me manter na minha casa, né, cara? Pô, fazer faxina na minha casa, comida, coisas do tipo. Lógico. Então foi um período bem difícil ali. Foi bem divertido, cara, mas foi bem difícil. E essa acho que foi a fase mais turbulenta ali. Né? Porque quando você vai andando no ensino superior, você vai subindo degrauzinho, assim, né? E a faculdade foi um degrau legal, assim, e a pós-graduação foi um degrau alto, cara. Pô, e agora o mestrado um degrau mais alto ainda. Então as coisas Entendo. vão apertando o cerco ali. Tá difícil agora? Tá, mas eu acho que esse primeiro período foi o período mais difícil. Foi mais difícil. Legal. E, assim, especificamente na área do design, você que, terminou a faculdade e já foi dar aula, né? Conseguiu um emprego, Sim. Pra dar aula. Quais são as dificuldades e também as facilidades para um designer recém-formado a conseguir arrumar um emprego na área? Então, eu penso isso direto, cara. E me perguntam isso direto. Como é que faz pra descolar um trampo e tal? Primeira coisa, infelizmente, é conteúdo, assim, cara. Putz, a faculdade não te dá um conteúdo, não especificamente a nossa universidade, mas todas, no geral, não vai te dar uma bagagem cultural necessária para um ser criativo, assim, sabe? Pô, isso aqui, ou esse lugar que a gente está aqui, por exemplo, é um lugar que transpira cultura, assim. Uma porcaria de cultura igual aquela ali, ou uma muito boa, por exemplo, depois vocês gravam aquela ali. Ou uma muito boa, quebrou o celular, põe no bagulho. Ou uma muito boa, por exemplo, aqui tem vários shows, várias coisas do tipo, assim. Então ir atrás disso é muito bom e vai trazer para o designer uma bagagem interessante. Não estou falando para você parar de assistir o Besterol Americano, ele é muito bom. Pô, adoro o filme Besterol Americano. Mas você vai ter que assistir uns filmes cabeça também, você vai ter que consumir cultura de todos os lados, assim, boas e ruins. Como diz o Terence, mais psicodélica. Psicodélica, exatamente. Uma coisa bem eclética ali, certo? E essa palavra eclético, pra mim, é bem difícil, assim, porque eu não sou um cara tão eclético, mas eu tento consumir e tento gerenciar isso dentro da minha cabeça da melhor maneira possível. Mas é assim que as coisas estão... que as coisas andam pro design. Ele tendo uma bagagem, ele vai ser mais criativo.
Ele sendo mais criativo, ele vai conseguir produzir coisas e achar novas saídas para aquela vida engessada ali. Porque o design ele é engessado. Ele é engessado para o cliente. Mas você tendo mais criatividade, você consegue trabalhar com isso de uma melhor maneira. Que mais? Putz, eu acho que a grana é pouca, cara, porque existem muitos profissionais e existem aqueles que não são formados e nem pretendem ser também trabalhando com isso. Eu não vejo um problema, na verdade. Eu vejo mais uma falta de conhecimento do que é o design de fato. Daí os caras é super saturado e consequentemente é difícil, cara. É difícil você... Então você só vai sair, só vai se sobressair dessa massa, dessa grande massa aí, se você for um cara diferente em algum aspecto, assim. Eu tenho uma vertente minha, assim, por exemplo. Eu sou um cara que sabe bastante sobre produção gráfica, por exemplo. E é uma coisa que eu gosto, que eu me dediquei e tudo mais. E aí, isso fez com que eu me destacasse de uma massa e conseguiu o meu lugarzinho ao sol. Ao sol. Entendi. E falando um pouco mais sobre você e a sua experiência. A sua experiência ela abrange só nacional ou você já teve alguma experiência internacional também? Putz, gringa? Vez? Isso. Cara, eu não sei se foi uma experiência tão evidente gringa. Mas assim, quando houve um evento bem complicado nesse período da Universidade de Bandeirante, que ela foi comprada pelo Grupo Anhanguera e tudo mais, e aí houve a demissão de mais de 1.000 professores. E eu estava nessa leva de 1.000 professores. Putz, eu peguei a grana e falei, putz, sei lá o que eu vou fazer, né, cara? Vou me encher de trabalho agora, mais trabalho ainda, para conseguir mais grana, e vou viajar, né, cara? Aí eu e minha garota, a gente se enfiou aí numa viagem aí de 30 dias aí pela Europa ali. A gente pensou em, putz, o que a gente poderia fazer, porque ela é formada em cinema e tal. Eu falei, o que a gente pode fazer pra direcionar isso aí e a gente conseguir curtir uma viagem divertida e ao mesmo tempo acrescentar na nossa carreira profissional ali. Putz, aí a gente desviou uma viagem. A gente foi para um lugar assim que não fazia parte dos planos, não estava na rota da viagem por questões profissionais. A gente ficou, acho que, 6 dias na Alemanha, e a ideia era ir para Berlim para curtir Berlim, cara. Que todo mundo diz que Berlim é o melhor lugar do mundo, e realmente Berlim é o melhor lugar do mundo, cara. E a gente foi curtir Berlim mesmo, cara. Tem obra de arte pra caramba, super fácil de andar na cidade, todo mundo fala inglês, cara. É fácil. Alemão é meio difícil, né? Alemão é meio difícil. Inglês é uma parada mais fácil. E, putz, a gente foi curtir Berlim. Só que aí eu precisava visitar... Precisava não, né? Eu queria visitar o Museu do Gutenberg, que é o pai aí o pai dos pais, o pai das artes gráficas, a gente pode falar ali até que ele é o pai da tipografia, coisas do tipo. Ele não foi inventor de nada, mas foi um negócio ali interessante. Daí o que aconteceu? A gente pegou e desviou a viagem. A gente estava em Berlim e foi para Frankfurt, e de Frankfurt a gente foi para uma outra cidade que é pequenininha, chamada Mainz, só para ir pro Museu do Gutenberg. E a gente tinha exatos um dia em Mainz. A gente não tinha outro dia. A gente chegou às 6 da manhã e o museu só abria às 10 da manhã. Daí a gente ficou jogado na neve, na chuva lá, até abrir com as malas e tudo mais, porque de lá a gente ia embora. E, putz, quando a gente entrou foi uma experiência, assim, maluca, assim, cara. As coisas passaram pela minha cabeça, assim. Tudo que eu tinha ouvido na faculdade fez sentido naquele momento. Veio a história da minha família na minha cabeça, assim. Até deu uma chorada, assim, pô, que demais. Aí o cara ficou super sensibilizado, porque é uma cidade longe, cara. Vem duas pessoas lá do Brasil, cara. Do Brasil pra mais, que é uma cidade super no norte da Alemanha, perto da França ali. Pra ir para aquele museu que o principal protagonista da cidade é o Gutenberg, cara. Daí o cara falou, pô, que demais vocês vieram do Brasil, e deram umas paradas pra gente lá, receberam a gente super bem e tudo mais. E foi ali que a gente viu que o design gringo é bem diferente do nosso, assim, e o respeito que eles têm pelo design é bem diferente do que a gente tem pelo design, verdade. Por exemplo. Inclusive nós, profissionais de design. É bem diferente, assim. E a gente tem uma cultura
estamos criando uma cultura de design bem interessante, mas não chega nem perto do gringo, cara. Nem assim. Você acha que um dia a gente chega lá? Se a gente chega? É. Chega, cara. Pô, a gente chega sim, cara. A gente tem uns eventos top de design aí, cara. O dia 4, ó, inclusive aquele cara que tá vindo ali com a câmera na mão, ele é um dos caras que estão fazendo um evento dia 4 e 5 de dezembro chamado Dia Tipo. E putz, é uma parada. Pô, legal. É uma parada super importante pro design brasileiro, assim. Coloca o design brasileiro no mapa mundial do design, por exemplo. Legal. E é isso. E por que ser um designer? Eu sei que você já contou toda a história, né, de como você chegou até lá, mas por que você escolheu designer, assim? Putz, eu trouxe umas paradas aqui. Vamos ver. Vamos ver. Pode cortar? Eu trouxe várias coisas. Então, isso aqui foi o que entortou minha vida, assim. Acabou com a minha vida, foi isso aqui. Todo mundo acho que conhece, não conhece, deve conhecer. Tudo que a gente ouve de punk, as coisas desse tipo, hoje punk virou uma gíria, mas o punk também já era uma gíria no final dos anos 60 e início dos anos 70 nos Estados Unidos e na Inglaterra. O punk, na verdade, é tipo uma gíria pra marginal. O garoto punk, então ele é um... Nos Estados Unidos eles falam bem isso, né? E o punk, né? Então, e o punk é um marginal, assim. Uhum. Eu sempre fui um cara ligado à história em quadrinhos, essas coisas, filme ruim, bom. Existe uma diferença entre filme ruim e filme ruim bom. Então, tem uns filmes Bs, assim, que eu gosto bastante, coisas do tipo. Então eu sempre fui direcionado nesse caminho ali. Sim, eu não sabia o que era, mas eu gosto. Até hoje eu gosto, consumo esse tipo de coisa. E putz, um garoto de 16, 17 anos na periferia, cara, o cara não tem identidade. O cara não tem identidade nenhuma. Isso é mais um na periferia ali, cara. Pô, sofra as consequências da periferia. E o que a periferia te oferece? A periferia te oferece ou a criminalidade, ou, sei lá, ou a mesmice, sacou? Segura a mesmice ali. E, putz, aí eu convivia com uma turma ali que não queria ser o mesmo, assim. Pô, mas a gente não tinha identidade, porque a gente era da periferia. Daí eu falei, pô, sei lá. E a gente começou a conviver com uma galera que se denominava punk. Eu falei, puta, punk, legal esse negócio de punk, né, cara? Gostei, então tô aqui uma identidade, isso é um punk agora, cara. Pô, ótimo. Só que isso, e tudo que eu me dedico, cara, me dedico absurdamente. Estratosfericamente, eu começo a me dedicar. E eu comecei a gostar muito dessa coisa e me envolver muito com isso. E daí eu ganhei esse livro faz pouco tempo. Tudo o que existe de punk hoje no mundo é por causa desse livro aqui. Esse livro aqui, na verdade, é uma compilação de um fanzine que deu nome a todo esse movimento ali. Eu acho que tem a primeira capa do primeiro aqui. Depois eu... 1, 2, 3, vai. Pode ir? Então, retomando aí, o que eu tinha falado mesmo, cara? Eu não faço ideia do que eu tinha falado. Não, eu sei que é do livro, mas eu não sei onde eu começar. A gente tá falando da experiência internacional. Isso, pulamos a experiência internacional, coisas do tipo. Eu era um garoto da periferia, fissurado por música punk, coisas do tipo. E como eu sou um cara dedicado a isso, eu me enfiei de cabeça e isso entortou a minha vida. E entortou a minha vida mesmo. Tudo isso que a gente conhece de punk, coisas do tipo, deriva desse livro aqui, chama Punk Magazine, que é um livro, que é um fanzine, na verdade, americano, que tratava ali uma cena de rock nova-iorquina de todos os Estados Unidos, com essa característica anárquica aqui, vamos dizer assim. E tem, pô, o Iggy Pop tocou acho que essa semana, ontem, antes de ontem, o Iggy Pop já era capa aqui em, sei lá, em 4 de julho de 75, por exemplo. Então era uma coisa super revolucionária e do it yourself pra época, assim. Do it yourself faça você mesmo, pra época. E putz, isso é a característica do máxima do punk, né? Faça você mesmo. Não fique esperando as pessoas, assim. Faça você. O que pode ser feito. Que nem o que vocês estão praticando aqui é o máximo da arte do faça você mesmo, assim. Vocês não pediram para nenhuma produtora produzir, coisas do tipo. Se é para fazer, vamos fazer e vamos levar até as últimas consequências do que pode ser feito por nós mesmos. Então esse aqui é um dos caras que influenciaram a minha
a minha postura e minha linguagem dentro do design. Isso aqui é um outro livro que eu ganhei de um amigo que mora hoje em San Diego, na Califórnia, tá agora em Amazônia. Ele me deu esse livro porque a gente compactua da mesma ramificação política ali, né? Esse aqui é um livro de arte russa, que é o que os historiadores chamam de construtivismo russo, que é toda a propaganda soviética pró esquerda russa. Russa não, né? Soviética. Então o punk bebeu muito disso aqui, colagem, recorte, coisas do tipo. O punk usou muito desse tipo de arte aqui. Então isso é uma coisa que, e como eu não sei desenhar, não sou um cara que ilustro, eu me apropriei de recorte, colagem, coisas do tipo, para eu conseguir desenvolver alguma coisa legal. Visualmente relevante. O que mais? Esse aqui eu acabei de ganhar esse livrinho, cara, eu achei muito interessante, porque eu sempre fui um cara apaixonado por fanzine, assim, sempre. E aí esse livrinho foi um livrinho que uma menina que está estudando mestrado comigo fez. Ela vai se formar agora, vai terminar o mestrado dela agora. Eu ainda continuo mais um tempo, que é sobre os fanzines aqui no Brasil, que é muito interessante. Tem fanzine pró-feminismo, fanzine dos negros, fanzine dos punks, coisas do tipo. São vários tipos de fanzine. E eu acho que o fanzine é um veículo muito atuante e muito rico graficamente. Então eu achei demais, assim. A gente só tem um outro registro sobre fanzine, e é gringo, na verdade. Chama... O nome do livro é Fanzine mesmo. E é uma autora... eu vou lembrar o nome dela. Não vou lembrar. Mas é uma menina que produziu. Então a gente tem 2 publicações aí só de um universo gigante. Inclusive aqui no Centro Cultural, acho que no último domingo do mês, se eu não me engano, posso estar errado nisso que eu estou falando, tem um evento aí que todos os fanzineiros se encontram ali naquele espaço que a gente se encontrou e apresentam várias possibilidades. Que mais? Depois vocês fotografam aí. Como eu sou um cara que me enfiei nesse mundo do acadêmico ali, eu tô transitando pelo mundo da filosofia, e esse cara chama Wieland Flusser, e ele fala sobre, o nome do livro é Um Mundo Codificado, e ele é um filósofo falando sobre design, cara. Então nossa, que bacana. É muito louco, cara. É difícil de ler, assim, eu estou sofrendo horrores com ele, mas eu sei que a partir do momento que eu digerir um pouco ele vai me ajudar bastante no processo de produção aí. O que mais? Tem esse aqui também, cara. Eu sempre fui um cara que achei que... sempre foi difícil pra mim dizer que eu era um artista. Eu era um artista, sou artista, cara, sou um artista gráfico ali e tal. Assim, é bem difícil, até hoje pra mim é difícil falar isso. E muito se deve a esse livro aqui que chama Arte Inimiga do Povo, do Roger Taylor. E ele expressou aqui nesse livro o que eu sempre, o meu sentimento máximo sobre as artes, assim. As artes sempre foram financiadas pela elite. Então todas as representações artísticas que nós temos foram financiadas pela elite. Aquilo ali foi financiado pela elite, cara. Aquilo ali não representa a periferia, por exemplo. Gravem aquilo depois. Várias outras obras de arte que nós temos aqui foram financiadas pela elite. Então representa o pensamento da elite, não representa o pensamento de um cara da periferia, por exemplo. Sabe? Que está acostumado muito mais que vê muito mais graça numa pichação, por exemplo, do que num monte de papel amontoado ali, certo? E esse cara fala exatamente isso, que as obras de arte são, na verdade, um reflexo desse posicionamento da elite. E aí o pós-moderno veio para quebrar exatamente isso, né? Veio para falar, a periferia também produz arte, e a periferia também pode se denominar como artista, né? E ele cita um outro cara aqui, que é o Stuart Home, que é de um livro ótimo também, que chama Assalto à Cultura, que fala exatamente sobre isso, né?
E se a gente pegar ali um período das artes ali, era um período que era só representação religiosa só, né, cara? E aí ele fala uma frase aqui que é impressionante, né? Ó. O Taylor, que é o escritor desse livro aqui, o Stuart Home tá falando sobre esse livro aqui. Daí ele fala assim, ó: Taylor foi o primeiro autor que encontrei cujos argumentos sobre a arte não exalavam o cheiro de ovo podre da ideia de Deus. Então, teve um período das artes ali que, putz, eram representações de Deus ali, cara. Pô, e nem sempre Deus está presente ali, né? Principalmente em São Paulo. São Paulo é uma terra que exala ódio ali, né, cara? E Deus nem sempre está presente ali. E as artes precisam representar esse período ali. Então esse livro é um livro, putz, que falou assim, fez com que eu pensasse assim, eu sou um artista, cara. E o que mais? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui. Tem o livro da Priscila Farias, que chama Tipografia Digital. O sonho da minha vida era estudar com a Priscila, que ela fez o disco do Ratos de Porão. O primeiro disco do Ratos de Porão foi ela que fez. Eu tive a oportunidade de refazer o disco depois, quase 30 anos depois. Ela continua punk até hoje, fico muito feliz. E ela é doutora, professora lá da FAUSP. Queria muito estudar com ela, mas a USP não queria que eu estudasse lá e não deixou eu estudar lá. Que mais? Eu sou um cara apaixonado por tipografia, porque é o segundo mecanismo que eu uso para suprir a minha necessidade de não desenhar. Então saber usar absurdamente a tipografia é uma forma que eu encontrei para suprir a carência do desenho. Porque eu quero muito desenhar, tento até desenhar, mas eu ainda sou beginner nos desenhos ainda. E esse livro é um livro, putz, ele não é o melhor livro, mas é o livro mais legal que eu, na minha opinião, sobre tipografia, que é da Ellen Lupton, que chama Pensar Contigo. Mó da hora. Que mais? Esse aqui. Esse livro aqui é um questionamento que eu tenho tido nesses últimos anos, de qual o posicionamento social e qual o papel social do designer gráfico e do design em si. O design é muito ligado a um desenvolvimento de algo ou algum produto ou bem de serviço, e nunca para exaltar ideias. Por exemplo, eu fico vendo manifestações, coisas do tipo, que poderiam ser muito mais bonitas, com recursos gráficos, se os designers tivessem um posicionamento político interessante. E esse livro é um apanhado de artigos falando sobre conceito, atuação profissional e o papel social do designer gráfico e do design gráfico. Esse outro livro é uma questão familiar. Meu pai é técnico pela Escola Teobaldo de Nigris do Senai, a primeira escola de artes gráficas do Brasil foi o Teobaldo de Nigris, que é ali no Bresser. E o fundador daquele colégio, Teobaldo de Nigris, Senai Teobaldo de Nigris, foi o Lorenzo Bayer. O Lorenzo Bayer escreveu esse livro que chama Produção Gráfica. É o livro que vocês usam na bibliografia de produção gráfica de vocês, do curso de vocês. É o livro que eu usei no meu curso, quando eu estudei na mesma universidade. É o livro que eu usei na pós-graduação. E, por incrível que pareça, eu encontrei o Lorenzo Bayer quando eu fui fazer a pós-graduação. Ele deu aula para mim. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele e tudo mais. E falar pro meu pai que eu o conheci pessoalmente, né? Meu pai teve aula com ele. Que foi super... E aí, sei lá, não existe outro livro de produção gráfica melhor que esse desde então. Então esse é um livro super importante para produção gráfica. Putz, e o último, que não poderia... E eu tô lendo ele ainda, eu preciso escrever um artigo sobre ele. Foi uma das sensações mais gratificantes que eu tive nos últimos anos relacionadas às artes. Eu estou muito ligado às artes ultimamente. Apesar de eu estar cursando mestrado em design, as artes chegaram muito próximo de mim. Assim. Eu acho que muito se deve a essa professora aqui, chama Ana May Barbosa. Acho que ela é a pessoa mais influente dentro do mundo das artes no Brasil. Se pá, na América Latina, cara. Abre uns congressos aí pelo mundo afora ali. E ela tem um posicionamento político bem parecido com o meu. Relacionado às artes, guerra de classes, coisas do tipo. E o livro chama Redesenhando o Desenho, Educadores, Política e História.
Então, como foi o percurso ali dos educadores relacionados à história do Brasil e um conceito bem político. Estou escrevendo um artigo sobre esse capítulo, que é o capítulo 8, que chama Gerardo, não é Geraldo, é Gerardo Seguel e o latino-americanismo, que eu acho que a arte latino-americana é muito rica e ela é muito omissa à arte europeia, por exemplo. Então todo artista plástico e todo designer quer ser um designer quase europeu. E não, nós temos nossas características latino-americanas. E a gente é oprimido artisticamente também. E ela fala exatamente isso e eu fiquei muito feliz. E eu fiz algumas anotações, termino de escrever um artigo sobre esse livro, acredito que hoje. Se tudo der certo. Legal. Pra gente terminar então a nossa entrevista, professor, você pode dizer pra gente um ou mais designers que inspiraram você? Você tem inspiração assim? Vamos lá. A gente pode dividir ao meio pensadores que são formados em design, mas não produzem coisas. Uhum. Eles pensam o design. Legal. Putz, eles são bons caras para pensar o design. E caras que produzem coisas, né, cara? Vou primeiro nos caras que produzem coisas, assim. Eu gosto muito do David Carson. Depois vocês procuram lá na internet, David Carson, que ele nem designer ele era filósofo ou sociólogo, ou alguma coisa do tipo. Mas, putz, ele tem uns projetos gráficos top, assim, cara. Ele é um cara muito bom no que ele faz. Ele era surfista e tudo mais, e, putz, ele tinha umas ideias. O não saber sobre design ajudou muito ele, assim. E eu acho ele um cara topzão, assim. Quem mais? Tem um estúdio, que é o Estúdio Sagmaster, que eu acho um estúdio muito bom. Os caras produzem umas coisas absurdas, assim, e uns caras meio esquisitões, assim, que eu gosto também. E tem os pensadores de design, cara. Eu tenho vários, cara. Um cara que ele tá zanzando por aí, inclusive, que ele tá aqui no Centro Cultural, que é ele não é uma boa pessoa como outra pessoa, mas ele é um excelente pensador para o design, assim. Ele é o que a gente chama de embaixador da tipografia no Brasil, que é o Henrique Nardi, que eu acho o trabalho dele sensacional. Que inclusive, não sei se vocês vale a atividade complementar, vocês podem visitar a Caixa de Letras no Museu da Língua Portuguesa, que é uma parada que ele que idealizou ali, e é muito bom. Quem mais? A própria Ellen Lupton, ela produz coisas e escreve coisas muito boas também. Pensar quem mais que eu gosto aí, cara, que eu gosto bastante, inclusive. Putz, eu gosto do Philip Meggs, que que escreveu a história do design gráfico, um puta de um livrão grandão, que tudo relacionado ao design gráfico. Legal. Ali. Eu gosto de um outro autor chamado Rick Poynter, que escreveu um livro que é exatamente o que eu penso, que chama No More Rules, Abaixo as Regras, que é um livro relacionado ao design gráfico pós-moderno, que tem vários conceitos ali interessantes. O que mais? Philip Meggs, o Rick Poynter. Isso, cara. Tem vários outros. Se eu ficar caçando, eu vou achar vários outros caras ali. Mas que ditam o ritmo da minha vida frenética, são esses caras aí. Legal. Bom, então é isso. Essa foi a nossa entrevista com o professor Guilherme. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela disponibilidade também. Por tudo. E é isso aí, pessoal. Deixa eu falar umas coisas. Pode falar, fica à vontade. Professora Marina, um beijo, professora Marina. não liguem para os palavrões. Saiu algum palavrão? Deve ter saído. Não saiu? Os palavrões e para os conselhos errados para os alunos. Espero encontrar vocês no semestre que vem, se a chefe me chamar. Se ela me chamar, ela vai chamar, sim, ela vai chamar. A gente faz uma pressãozinha para ela chamar. Muito obrigado. Então tá bom, muito obrigado, professor. Valeu. Vamos nessa.